Esse curso começou com uma pequena revisão de conceitos básicos, conceitos importantes sobre crescimento econômico, macroeconomia, e um painel do que foi a economia brasileira no pós-guerra. Então nós fizemos essa introdução. Depois nós voltamos lá para o começo do processo de industrialização no Brasil, fizemos uma discussão do debate Simon-Singoldam, tentamos colocar como esse debate, como desse debate, questões que aparecem, reaparecem, desaparecem, voltam, foram sendo estabelecidas a partir dali. Falamos das substituições de importação, do estruturalismo, das políticas que levaram ao crescimento lá no pós-guerra, nos anos 50, 60, 70. Depois tentamos discutir e descrever como que há um colapso e aquele crescimento que parecia sustentável, não é? Que veio acompanhado da industrialização, que era visto como o grande motor do crescimento, mas apesar da industrialização ter acontecido, a economia brasileira não aconteceu. E nos anos 80, em vez de desfrutarmos das benesses de uma economia industrializada e crescendo, incluindo as pessoas, o que nós vimos foi um colapso completo da economia, um grande colapso da economia, que vem junto com uma crise de descontrole inflacionário beirando a hiperinflação. Então, nós discutimos inflação, falamos das abordagens tentadas aqui no Brasil, os choques heterodoxos, fizemos a discussão do artigo do Sargent, um artigo importante de um economista fundamental como Thomas Sargent, falamos do plano real e da estabilização e depois dos sustos que tomamos nos ataques especulativos e na crise do final dos anos 90. Daí nós passamos a voltar, o tema voltou ao crescimento, nós falamos da reforma, consenso de Washington, agenda de reforma, privatização, reforma da Previdência, que não aconteceu na época, aconteceu agora, recentemente, e falamos de uma série de outras medidas importantes, medidas que foram tomadas ou tentaram ser tomadas para botar a economia brasileira no trilho do crescimento. Avaliamos os resultados, o que aconteceu, o que não aconteceu, e depois falamos das contra-reformas ou da reversão dessa agenda de reforma, pelo menos uma reversão parcial que acontece ainda na década passada. Na unidade anterior, nós falamos da nova matriz econômica, desse novo fundamento da economia e do colapso que acontece em 2014, gerando uma crise que hoje nós sabemos que foi realmente uma grande crise. Essa década ela está terminando como uma década perdida, né? Então, eu até brincava dizendo, olha, eu tenho um ponto de interrogação que já não é necessário, vou botar só por questão, quase que uma esperança, uma coisa assim. Essa última unidade, a ideia é falar um pouco de coisas que estão acontecendo, ou desses últimos anos, desse período bem recente da economia brasileira. Ela é um pouco menos organizada que as anteriores, ou é organizada de outra forma, porque são assuntos muito recentes, coisas que estão acontecendo ou aconteceram há muito pouco tempo. Então eu vou colocar o pano de fundo da questão fiscal e de outros elementos do desequilíbrio macroeconômico que caracterizam a crise que começa em 2014 e continua até hoje. Vou falar de algumas medidas do governo Temer, destaque para o teto de gastos, que é talvez a grande reforma do governo Temer, que está sendo discutido agora novamente. E daí eu vou falar também das medidas do governo Bolsonaro, em particular aquelas PECs que apareceram no ano passado, PEC emergencial, PEC do Pacto Federativo, para tentar entender um pouco essa proposta de reforma do governo Bolsonaro. A reforma da Previdência nós já discutimos anteriormente, os fundamentos dela, né? Os detalhes, quem tiver interessado tem documento aí. Quando eu falei do PAC, por exemplo, eu tentei pegar trechos do PAC originais, né, para colocar. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou usar direto nas apresentações dos próprios autores, né, tanto no teto quanto nas PECs, o que o governo diz para a gente ter essa visão do governo que está propondo, como nós fizemos das outras vezes. Como o material agora é mais recente, é mais fácil ter guardado esses documentos originais, eu não preciso ficar recortando, botando em slide meu. Então essa unidade vai ter um pouco essa cara. E no final,
nosso último vídeo, nós vamos falar da Covid, como é que isso impacta a economia e que isso pode acontecer. Claro que à medida que eu for colocando aqui alguns dados, já vai dar para ver os efeitos da Covid na economia como um todo, em algumas variáveis importantes que nós vamos discutir. Então esse é o plano para essa unidade, é uma unidade quase que de atualidades, temas bem recentes, a gente não teve assim, um amadurecimento necessário para entender melhor o que está acontecendo, os efeitos, mas que estão no debate econômico. Se você quiser participar do debate econômico, você tem que saber essas discussões. Então esse é o plano para essa unidade. Bom, vamos falar das tentativas de ajustes e perspectivas, é o nome da unidade. Ela não vai ter aquele roteirinho que eu sempre faço, exatamente porque ela é uma unidade aberta. À medida que coisas interessantes forem chamando, nós vamos colocando. Eu acabei botando um roteirinho, mas na verdade vai ser um pouco diferente desse roteiro. Esse slide tinha que ter saído, porque eu vou discutir outros temas que não estão nesse roteirinho, exatamente porque foram entrando, né? Esse slide sobreviveu aí às versões. Essa aqui deve ser a versão de 2018, se bobear do curso. Então ficou, mas esse slide era para ter saído. Bom, então 2014, né, fazendo o painel, a gente sempre gosta de ligar as coisas, né? Em 2014 a economia brasileira parou de crescer e começou um processo de encolhimento. Nós tivemos queda do PIB, né? Sem o aumento de receitas e sem conseguir controlar os gastos, a União começou a apresentar déficit primário e a dívida pública começou a subir de forma sustentável. Nós já discutimos isso. A gente tinha uma trajetória de crescimento de gasto e de receitas, era mais ou menos assim que o Brasil vinha trabalhando. Chegou num ponto em que, com a crise, não tinha mais como aumentar a receita. Aí, então vamos controlar o gasto, também não conseguiu controlar o gasto e isso gerou um descontrole. Para piorar, o Brasil tem preços que são administrados, que foram controlados por um bom tempo, principalmente da Petrobras, e o governo ficava impedindo o ajuste. E num certo momento ele teve que permitir esses ajustes, senão as empresas estariam comprometidas. A própria Petrobras estava numa situação delicada. Então esse controle de preços que começa a ter efeito negativo sobre as empresas e vê que não dá mais para fazer, uma certa perda de credibilidade do Banco Central, uma desvalorização do real muito forte já naquela época, que nós estamos vivendo de novo. Esse ano o real teve uma desvalorização brutal, nós vamos ter que ver o que vai acontecer com essa história toda aqui. Mas ali em 2014, 2015, esses fenômenos todos ainda jogaram uma pressão forte na inflação, né? Então, aquela política de controlar preços se mostra inviável de continuar. O Banco Central tem perda, não é que ele ficou com zero de credibilidade, perda é que diminuiu, né? As pessoas começavam a desconfiar se o Banco Central teria mesmo capacidade de controlar a inflação. E tem uma desvalorização do real. Tudo isso junto joga a inflação lá para cima, gerando um problema sério, porque você tinha muito ajuste para fazer ao mesmo tempo. No final de 2014 não tinha mais como adiar esse ajuste. Então esse ajuste que vinha pressionando, virando necessário, não tinha mais como adiar. Então, com a queda do PIB, o PIB estava caindo, era preciso fazer o ajuste fiscal e monetário. Nós vimos lá na nossa primeira unidade que uma resposta, digamos assim, aceita na literatura ou tradicional para uma queda de PIB, uma crise desse tipo, diminuir juros ou expandir a oferta de moeda, né? Quer dizer, faz uma expansão monetária, então uma expansão fiscal, aumenta o gasto e isso conseguiria, pelo menos a curto prazo, dar uma respirada na economia, um alívio. Então, essa seria a reação natural no momento de crise, como estava acontecendo ali. O problema é que a situação fiscal já estava descontrolada, estava insustentável, e a situação monetária também, que é a inflação alta. Então nós chegamos numa espécie de pior dos mundos. A economia caindo, não tinha margem mais para fazer política fiscal, o governo queimou a margem de política fiscal dele, nós vamos ver os números direitinho, e a inflação lá em cima, em 2015 ela ultrapassa 10% ao ano, em 2014 ela ainda fica lá no intervalo de meta, mas em 2015 ela ultrapassa. Então você não tinha como dar essa resposta. Pelo contrário, você tinha que fazer um ajuste fiscal
e ainda teve que apertar a política monetária. Então, realmente uma situação muito difícil que a economia brasileira chega ali no final, em 2014, mas no final com muita clareza, porque durante o ano, por conta das eleições, isso foi muito. Era difícil falar, o governo reagia com muita força, quem dizia, ó, não vai dar certo, né? E tinha a própria tensão política do país escondia isso, o governo também trabalhou para tentar que não ficasse claro, nós já discutimos isso quando nós falamos das pedaladas, né? Então você tinha toda uma tentativa. Quando passa a eleição, chega no final de 2014, o próprio governo reconhece, ó, o negócio complicou, nós vamos ter que fazer ajuste fiscal, nós vamos ter que apertar a política monetária. Isso ainda em 2014, no momento que a economia também já não estava mais crescendo, então nós temos esse cenário de caos. Algumas pessoas falavam de tempestade perfeita. Eu não gosto muito da expressão, porque a tempestade perfeita dá um quê de a natureza jogando contra. E aqui não é bem a natureza, né? Foram decisões que o governo tomou que geraram essa situação. Então não é exatamente um jogo da natureza que jogou contra o Brasil. Deliberadamente a gente foi adiando, ajustando, dá um empurrãozinho fiscal aqui, segura um pouco aqui a política monetária. Quando a coisa desandou, estava tudo estourado ao mesmo tempo. E o desafio do Brasil nessa segunda metade da década é como sair dessa enrascada. Não está muito fácil. Nós saímos da situação de causa, houve o controle da inflação e houve, se não um crescimento vigoroso que se esperava, mas pelo menos estancou a queda. E eu estou falando aqui até 2019, porque 2020 é outra história completamente diferente. 2020 nós estamos em outro universo, né? Nem outro planeta, é outro universo com a Covid e todo o desarranjo que dá na economia. Então, apesar de alguns dados aqui entrarem em 2020, e é até bom para vocês terem noção do que é 2020, do que está sendo 2020, a nossa preocupação aqui é até 2019. Então a gente está pegando 14, 19, digamos assim. 2020 ele merece um tratamento à parte, dado. Tanto que os dados fiscais, por exemplo, eu não estou colocando de 2020 porque eles têm uma lógica toda à parte, inclusive com 2 orçamentos. O Congresso autorizou um orçamento excepcional, chamado orçamento de guerra, para as despesas do Covid, para poder saber o que é uma coisa ou outra. Então tem toda uma leitura. Bom, esse é o PIB. Esse é o nosso PIB, é a série encadeada do índice, não é o valor do PIB, é o índice, mas é calculado pelo IBGE, direitinho, volume trimestral, ajuste sazonal, tudo como tem que ser, 95 igual a 100, e aqui ele vai crescendo, chega nesse pico. E aqui eu estou falando da queda. A queda, se vocês olharem, março de 2014, ó, tá aqui, março de 2014, começa essa queda pequena ainda, mas caindo, dá uma respirada, aí eu digo, o governo joga pesado para impedir a percepção dessa crise, porque nós estávamos em ano eleitoral, mas depois, quando não é possível mais segurar, é ladeira abaixo. E continua caindo. A partir de 2016, dá uma respirada, né? Então aqui é dezembro de 2016, a economia volta num crescimento, mas bem modesto. Você vê que a gente chega aqui ao final de 2019, ainda bem abaixo do que nós estávamos em março de 14, quando o mundo começou a despencar. Então, essa é a crise. Essa queda gigante que vocês estão vendo aqui é Covid. Isso aqui é 2020, tá? Tá aqui, isso aqui é março de 2020, essa lista pontilhada. Então, vocês estão vendo a queda. Então, ainda no primeiro semestre já começa uma quedazinha, né? Dá para ver, mas o despenca mesmo no segundo trimestre de 2020. Seria junho de 2020, né? Contando trimestres, seria aqui. Então, aqui é essa despencada. Então, você tem essa quedinha. Não tanto Covid, porque o Brasil vai sentir os efeitos mesmo já no final de março, então no final do primeiro trimestre, mas já tinha efeitos internacionais, a China é um parceiro importante, então o Covid já estava dando as caras aqui, mas a partir daqui, essa queda gigante depois da linha é Covid. Então, eu quero ver esse fenômeno aqui, ó, essa queda que acontece, eu volto a dizer, começa em 14, é o que eu chamo assim, será que é um colapso? Infelizmente se você olhar a década, está aqui, né? A gente ficou enganchado em termos de PIB quase 10 anos, então década perdida. Isso aqui é antes do Covid, né? E essa recuperação lenta, né? A expressão que eu uso, muita gente usa essa lenta recuperação.
mas uma recuperação lenta que parecia, mas que vinha firme. Agora, Covid aparece, realmente fica tudo muito complicado de analisar. Mas é esse o PIB, então essa é um pouco a história dessa unidade, como que se tentou fazer para evitar que isso aqui continuasse, que a inflação continuasse subindo. Então, durante 2014 foi possível evitar que a crise chegasse ao consumo das famílias, mas a partir de 2015 bateu na porta das famílias. Aqui nós temos o consumo das famílias. Você vê que é o contrário do PIB, que tem a queda em 2000, lá em 14, aqui você começa a queda forte a partir, né, de dezembro de 2014, então, ou seja, 2015. Né, o pico dele, enquanto que o PIB, o pico se dá em março de 2014, no consumo o pico se dá em dezembro, exatamente a crise não chegando às famílias. E a partir de março de 2017 você tem a retomada, ele começa a crescer também a um ritmo lento, pode-se dizer, mas o consumo é importante, que é um pouco a alegria das famílias, né? Quer dizer, a gente fica alegre consumindo. Então, quando as famílias estão consumindo, as coisas estão mais ou menos bem. Por isso que ele é importante. E aqui a despencada Covid, né? Covid aqui o fim do mundo acontecendo, Covid. Quer dizer, que afinal de contas, não foi o teto de gastos que acabou o mundo, quem acabou o mundo foi esse vírus que atingiu aí essa doença. Começa lá na China, né? E vai se espalhando pelo mundo numa economia. Isso já acontecia antes, quando a economia não era tão globalizada, tão integrada. Numa economia integrada globalmente, é praticamente impossível que uma doença desse tipo, altamente contagiosa, ela não se espalhe pelo globo. Então, começa na China só porque foi lá que começou, mas não é que nesse sentido só. Tá? Então, nós temos aqui essa então, reprodução um pouco daquele efeito sobre o PIB, agora olhando só o consumo das famílias. O resultado primário do governo central, que a gente já conversou, é aquela medida que exclui o pagamento de juros da dívida, né? Quer dizer, então você olha, esquece um pouquinho os juros da dívida e vamos concentrar só naqueles gastos que são não financeiros, né? E também, naturalmente, nas receitas não financeiras. Ele vinha em queda já desde julho de 2011, né? Ele vinha caindo, ele continuava positivo, mas diminuindo de tamanho. Aí ele vai se tornar negativo. Ainda em 2014 ele se torna negativo e continua caindo, queda que vai até 2017. Então, essa é a situação de superávit primário. Quer dizer, tem um pico aqui de sobe e desce, talvez seja algum lugar por aqui, mas se você pegar a tendência mesmo, a queda vem até aqui, né? Ela chega no fundo do poço e começa a subir. Então, esse é o resultado. Agora, notem, isso aqui é importante, que a reversão da trajetória é 2011. Então, você tem uma política de... Ele vinha aumentando o superávit primário, isso aqui são valores reais, bilhões de agosto. Muito embora o dado só vá até 2019, é agosto de 2020, que é o relatório do Tesouro que eu pego para fazer esses gráficos. Aqui é a crise, isso aqui é a crise, né? A grande crise lá do final da década passada, a crise financeira. Então, meio que você tem uma história para contar. Realmente é uma coisa que vem de fora, um choque. Então, se você não considera o período da crise, ele vinha numa subida. Se considera, ele cai, mas recupera. Então, de modo que o pico dele vai acontecer em julho de 2011, e a partir daí, exatamente, chega a nova matriz, né? Então, o superávit primário perde aquele papel fundamental que ele tinha de uma das pernas do tripé, mas como tem ainda ele ainda está num valor razoável, demora um pouquinho até que a coisa desande, né? Você tinha como se você tivesse uma reserva ali, você tinha gordura para queimar, digamos assim. Você tinha uma gordura lá para queimar, mas quando chega em 2014, não tem jeito, cruza a linha e passa a ser negativo e vai queda abaixo, né, com a queda de receita. Quer dizer, o governo ele se esforça para controlar o gasto, não controla, ou pelo menos não controla o necessário, um controle modesto, né? Algumas vezes as pessoas dizem, mas passou a crescer mais devagar. Tudo bem, mas não é uma queda, como se viu, por exemplo, em alguns países europeus, a Espanha, Portugal, onde os caras foram lá e passaram a tesoura. Mas ainda assim, ainda com esse esforço, o superávit ia aumentando porque a receita estava despencando. A crise jogava a receita no chão, quer dizer, a receita, agora que nem se fala, né, com essa crise do Covid, mas depois você consegue, a partir de outubro do final de 2017, você consegue dar um sinal de que pode melhorar. O objetivo é passar essa linha de novo, né? Passar para o
lado de cima da linha, para voltar a ter superávit. Com o Covid, isso aqui está fora, até é difícil fazer projeção de quando que nós vamos conseguir passar dessa linha de novo. Com o resultado do desequilíbrio fiscal, né? O desequilíbrio fiscal está aqui. Está aqui. Ele começa a ceder em 2011, mas aqui não dá para falar de desequilíbrio, bem ou mal tem superávit, mas já dá para ficar desconfiado. E em 2014 desanda e começa a ficar déficit mesmo, quer dizer, mesmo ignorando os juros, o governo brasileiro gasta mais do que arrecada. O que é uma coisa importante, porque às vezes vocês veem, o governo brasileiro pega toda a arrecadação, cobra imposto das pessoas para pagar juros. Estritamente falando, nós estamos desde 2014 sem pagar juros, né? Entre aspas, mas sem pagar juros. Por quê? Porque o dinheiro que o governo arrecada, ele não consegue pagar nem o gasto não financeiro dele. Né? Aquele gasto que ele tem com programas sociais, como Bolsa Família, meu salário, o salário dos professores, dos servidores públicos, as aposentadorias, ele não está conseguindo pagar nem isso. Nem isso ele está pagando. Então, ele paga os juros, de fato, ele não é caloteiro, mas é com dinheiro que ele pega emprestado. Ele é aquele cara que pega o dinheiro emprestado para pagar juros e uma parte do orçamento. Uma situação bem complicada, mas que está aí e não está com perspectiva de virar. Esse desequilíbrio fiscal, a perda ou a redução da credibilidade nesse sentido, de credibilidade do Banco Central, isso gera uma situação muito ruim, quer dizer, as pessoas começam a duvidar da capacidade do Brasil de manter alguma estabilidade macroeconômica. Você começa a dizer, o Brasil não vai conseguir manter essa estabilidade do lado macro, vai dar problema, esse negócio vai desandar. E aí o resultado disso é uma pressão nos juros. Então você começa a ter uma pressão dos juros. Já em 2013, você tem uma elevação dos juros pagos do governo, quer dizer, então antes mesmo da crise estourar, mas o pessoal já sabendo que a nova matriz estava aí, que havia essa queda, então já em 2013 você começa uma subida. Aqui houve uma discussão muito grande, num certo momento que o governo pareceu que ia querer forçar a redução de juros, teve uma certa tensão entre a presidente Dilma, o presidente Tombini, o mercado ficou meio sem saber o que estava acontecendo, mas houve a queda de juros, muita gente criticando, dizendo que essa queda de juros era insustentável. De fato, o governo que começou o processo não conseguiu bancar, e você vê que depois de, claro, que com idas e vindas, mas um período longo de queda, um período longo de queda dos juros, olha como é que ela era alta aqui antes, né? Isso aqui é a partir de janeiro de 2001, então isso aqui é o Meirelles chegando, aquela inflação que deu em 2002, no final do governo Fernando Henrique. Aí vocês veem que o Lula e o Meirelles foi sem dó, né? Os caras foram voadora, como se diz, para acabar. A inflação deu certo, o país conseguiu controlar a inflação, voltou a crescer. Eu acho que é um bom exemplo de como é que uma política monetária agressiva, no primeiro momento, ela assusta. Meu Deus do céu, o país vai parar de crescer, mas ela pode ser a base para um período de crescimento. Lembrando que esse período aqui, 2003 até mais ou menos 2010, foi, com exceção da crise, né? Foi um período onde a economia cresceu, apesar dos juros tão altos. Mas você vinha num processo de queda, com idas e vindas, como eu estava dizendo, e você dá uma baita revertida aqui. Não é só né? Você vê que é uma subida mais longa, uma situação mais complicada. Aqui parecia que ia parar, aqui é um pouco aquela discussão, outubro de 2014 dá a subidazinha, a partir daí, então, quer dizer, outubro ali, depois desse período aí envolvendo a eleição, você sobe, gerando o governo reconhecendo que tinha que fazer alguma coisa, aqui ainda no governo Dilma, você sobe. E aí, já no outro governo, já no governo Temer, com o presidente do Banco Central, William como presidente do Banco Central, você tem, de fato, uma reversão da política de juros, numa coisa bem impressionante. Quer dizer, apesar da situação fiscal estar pior do que o que estava aqui, apesar da economia estar com desempenho pior do que estava aqui, você conseguiu manter os juros até mais baixo. E agora, aqui é Covid, esse último finzinho aqui é Covid. Sempre que entra na Covid, eu estou marcando março, o primeiro trimestre, né? Para a gente saber que tem a Covid nessa história. Mas você vê que há uma queda, apesar da situação fiscal mais complicada. Se nós lembrarmos o argumento do Sargent lá no fim das 4 grandes inflações, isso pode ser explicado por credibilidade. Apesar de estar numa situação pior, o governo brasileiro conseguiu, de alguma maneira, convencer
que ia arrumar a casa e não desarrumar. Essa é uma possível interpretação para essa saída, né? Quer dizer, a realidade está mais feia, mas há um compromisso de alguma maneira crível. Você pode perguntar por que é crível. É uma boa pergunta, eu confesso para vocês, mas é o que tem aqui. Aqui são os juros que o governo paga, né? Então aqui é a taxa Selic, mas a taxa Selic é uma taxa de referência, sempre lembrem disso. Não quer dizer que o governo negocie exatamente naquela taxa. Não, o governo tem vários títulos, longo prazo, curto prazo. Então, aqui é o juros que o governo efetivamente paga. E o que você vê, o que nós observamos é esse aumento brutal do que está sendo pago de juros. Em valores de agosto de 2020, a gente passa de 500 bilhões, né, de juros em 12 meses, tudo isso aqui somado em 12 meses. A gente chega nesse valor absurdo. A partir de janeiro de 2016, a queda começa, então você vai tendo um processo de queda, dá esse repique aqui, mas depois volta a queda desse volume de juros, né, o valor de juros pago. Então, você vê que passa de 500 bilhões. E aí é importante ter em mente isso, que instabilidade macroeconômica às vezes sai caro. Às vezes a gente pensa que é caro garantir a estabilidade, mas às vezes uma instabilidade ela sai bem mais caro porque na hora de fazer o ajuste o preço paga. É um pouco o risco que a gente corre se a inflação pressionar e o Banco Central tiver que fazer uma elevação talvez mais forte do que o que seria necessário, com uma política mais, digamos assim, com mais prudência, relativo aqui, mas geralmente se perde esse controle, acaba que o remédio sai amargo e muito caro em termos de pagamento de juros. Bom, então a perda do superávit primário que se torna déficit, o aumento dos juros pagos, leva a uma elevação do déficit nominal. O déficit nominal é aquele que inclui tudo, inclusive pagamento de juros, que chega a casa dos 627 bilhões. Na realidade, isso aqui está em valor de 2018. De novo, desculpa, na hora de corrigir o slide, eu perdi isso, mas assim, dá para ajustar, que é 2018, a inflação foi muito baixinha, então não vai dar muita diferença para o valor de 2020, que é o que eu estou trabalhando nas figuras, as figuras estão todas atualizadas, mas ele chega aí acima de 600 bilhões nos 12 meses entre fevereiro de 2015 e 2016. Então está aqui o resultado nominal, está aqui a queda, é isso que eu estou falando, vocês veem que dá um pouquinho mais de 620, porque eu agora estou em bilhões de agosto de 2020. Mas uma queda gigante. Um resultado que vem melhorando. Aqui eu termino em 2019, apesar de estar em valor de 2020. A série termina em 2019, que é para não botar o Covid nessa jogada, porque, como eu disse, as contas públicas tiveram até que ser redesenhadas por conta do Covid, é um pouco complicado. Então, quando é série de PIB e Banco Central, seria que eu até que estou botando e marcando para fazer o corte. Quando é série de conta pública, eu preferi deixar de fora para não ter que discutir os dois orçamentos. Quando a gente falar de Covid, a gente fala melhor desses dois orçamentos. Bom, então, como eu disse, além do problema fiscal, que nós colocamos aqui, está aqui o problema fiscal, nós começamos, o ano 2015 começou com expectativa de inflação acima da meta. Então, a meta de 2015 era de 4,5%, aceitando até 6,5%. Agora a meta é menor. E aqui a gente vê que isso aqui são as expectativas para o IPCA no ano. Sempre por mês, eu pego sempre no final de cada mês. O Banco Central tem um documento que ele chama de relatório Focus, às vezes a gente chama de boletim Focus, que coloca o que o mercado espera para o ano que está acontecendo e para os anos posteriores, os anos seguintes. E aí você tem a previsão do IPCA, do IGPM, do PIB, do dólar. Se você quiser saber qual a previsão do mercado, faz uma busca aí na internet, o boletim Focus, Banco Central, que vocês vão ver esse boletim. Esse boletim é leitura obrigatória para quem quer acompanhar as tendências da economia, participar do debate, porque ele que pega lá a mediana, não é média que eles usam, é mediana, mas é uma medida lá que dá uma ideia do que o mercado está pensando. E o que o mercado estava pensando em 2015, está aqui 2015, né? É que, esse aqui vai de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, mas começa aqui 2015, é que esse negócio ia desandar de vez. E o mercado meio que acertou, de fato, a inflação de 2015 ficou. Quer dizer, no começo ele achava até que ia ficar pertinho da meta, né? Então ele acertou entre aspas, porque ele foi se atualizando, mas a inflação realmente ficou muito acima do intervalo da meta, de fato passou de 10%,
quando o teto da meta era 6,5%. Depois, a expectativa começa a cair e após a mudança de governo, de fato, no ano seguinte, até houve uma surpresa, porque a expectativa era de que a inflação ficaria de novo acima do teto da meta, o IPCA, mas não. O Banco Central já em 2016 conseguiu trazer a inflação de volta para o teto da meta, e a partir daqui o que nós temos é a inflação caindo, né? Ela tem esse negocinho. De fato, em 2019 ela ficou maior do que a de 2018. Pouca coisa, mas ficou. Isso não é um bom sinal. 2020, vamos ver o que vai acontecer. Você tinha uma expectativa de inflação muito baixa, que tem subido, mas vamos ver onde vai chegar. Mas o importante é mostrar que realmente 2015, em termos de expectativas, é um ano atípico, né? Aqui o 2015, né? A meta hoje em dia é um pouco mais baixa, é 4, o intervalo também, mas como ele está para baixo agora, né? O que interessa mesmo é o que aconteceu em 2015. Esse gráfico é para entender 2015. Então, é aquele cenário que eu falei que é o filme de horror para o macroeconomista. Ele tem uma crise, o PIB está caindo, a política fiscal está comprometida, a dívida está muito alta, ele tem que ajustar o gasto e ele também tem que fazer um ajuste na política monetária. Isso tudo aconteceu em 2015, né? Então, digamos assim, foi quando estourou a bomba da crise. Então, essa situação crítica das contas públicas, com a inflação se elevando, o governo, em 2015, acabou tendo que anunciar um ambicioso plano de ajuste fiscal. Aqui tem uma ironia do destino, porque em 2005, ainda no governo do Lula, houve uma disputa dentro do governo por um grande plano de ajuste fiscal. O ministro da Fazenda, então, o Palocci, ele sugeriu um plano de 10 anos para fazer um ajuste fiscal de 10 anos. 10 anos de um esforço para deixar as contas brasileiras tinindo em 10 anos. E na época, quem se contrapôs ao plano foi a então ministra, salvo engano, da Casa Civil, era da Casa Civil, tenho quase certeza, a ministra Dilma Rousseff, que atacou, disse que o plano era tosco, foi simplório, disse que era um plano ruim, que isso era uma bobagem. É dessa época que vem a famosa frase, né, o gasto corrente é vida. Houve toda essa discussão e o embate, o Palocci perdeu, a ministra Dilma ganhou. Se o plano do Palocci tivesse sido implementado, se tivesse, a gente não sabe, mas tivesse funcionado, em 2015 a gente estaria numa situação fiscal invejável. Invejável. Mas o plano do Palocci não foi. E em 2015 nós estávamos numa situação fiscal deplorável, desesperadora. E estava no colo de quem? Da própria presidente Dilma Rousseff, que realmente teve que tomar uma decisão muito difícil, imagino eu, tenha sido muito difícil para ela, porque ela sempre foi associada à defesa do uso do gasto público para combater crises, a ideia de que disciplina fiscal é uma coisa rudimentar e que que não é assim que funciona. Essa história da presidente Dilma vai muito nessa direção, de defender o gasto, né, da importância do gasto, e ela, como presidente da República, se vê na situação de ter que fazer um ajuste fiscal, mas não apenas um ajuste fiscal, como em 2005 tinha proposto o Palocci, um ajuste fiscal, digamos assim, preventivo. Não, ela teve que fazer um ajuste fiscal durante uma crise, quer dizer, quando o PIB estava caindo, né, em 2015 teve queda do PIB, e ela teve que, nessa situação, chamar para ela essa responsabilidade de ajuste fiscal, inclusive gerando, creio eu, não sou cientista político, já falei isso várias vezes, mas a gente acaba interagindo um pouco, talvez aí uma das razões para a situação complicada política que ela ficou, porque, de certa forma, ela foi eleita dizendo para as bases dela, para o eleitor dela, que a situação fiscal não tinha um grande problema, isso era terrorismo econômico da oposição e coisa parecida, né? Ela falou, planta inflação para colher juros, e daí, de repente, ela tem que fazer o ajuste fiscal, mexendo no seguro-desemprego. Ela tinha dito que não ia cortar nada, e aí ficou aquela história, mas isso não é direito, é privilégio e tal. Mas entre nós, estritamente falando, é um direito. A pessoa ficava desempregada, tinha direito, e agora ficou mais difícil o acesso ao seguro-desemprego, tentando mexer em pensões, ou seja, o ajuste fiscal, além da dificuldade inerente a ajustes fiscais, político gosta de gastar é bom para político, ele agrada o eleitor dele, aumenta a chance de reeleição, de manutenção do cargo, então de eleger um aliado.
Então, já, em qualquer situação, um ajuste fiscal é difícil, os políticos resistem, apesar de alguns fazerem discursos muito empolgados, defendendo o ajuste fiscal, a gente vê que são raros, muito raros, os que na prática seguem esse discurso, porque eles sabem que é importante para a sobrevivência eleitoral do grupo ou dele mesmo. Então é sempre difícil um ajuste fiscal. Porém, nas condições de 2015, de uma crise, é mais difícil ainda. Realmente é uma decisão que deve ter sido muito tensa, muito difícil. Imagino que tenham sido dias ou semanas muito difíceis, mas o fato é que, quando começa o segundo mandato da presidente Dilma, já em 2015, ela chama para o Ministério da Fazenda, né, que é o ministério responsável por essa parte da economia, ela chama o Joaquim Levy. O Joaquim Levy ele tinha participado da equipe econômica do Lula lá em 2003 e fez um ajuste fiscal exitoso, um ajuste fiscal, a gente viu lá nos juros, né, um ajuste forte, mas que foi bem sucedido, equilibrou a economia e permitiu um crescimento subsequente. Ela teve que chamar o Joaquim Levy. Um cara que tinha um apelido aí, não sei se é verdade, mas diziam Joaquim Mãos de Tesoura, porque a especialidade dele era cortar gasto. Um cara, então, não surpreendente, foi uma relação tensa, isso é fato, mas é uma reversão gigante do discurso do governo, né? O governo faz uma mudança drástica no discurso, num momento de grande crise econômica, no ano que a inflação ficou muito alta, no ano que teve queda forte de PIB, e no ano que havia aquela sensação de estelionato eleitoral que o próprio Partido dos Trabalhadores usou contra o Fernando Henrique em 99, né, em janeiro de 99, também no comecinho do segundo mandato do Fernando Henrique, houve essa acusação. Ela agora se voltava contra o governo do Partido dos Trabalhadores, que teria traído seus eleitores, e no meio de uma crise muito séria, isso digamos assim, apimentou um ambiente que já estava para lá de tenso, como nós sabemos que estava lá em 2015, né? Se a própria oposição questionando um pouco o resultado dele. É um ambiente tenso, todo mundo no seu direito, quer dizer, todo mundo tem direito de questionar, todo mundo tem direito, o governo tinha mais do que o direito, o governo tinha obrigação de fazer aquele ajuste, mas talvez já fosse muito tarde para aquele governo conseguir o ajuste necessário. Talvez não tivesse mais condições para isso. O fato é que o ministro Levy entra prometendo um resultado primário, né, quer dizer, um superávit primário de 1,2% do PIB. A gente estava numa situação de déficit primário, nós já vimos. Então, ele em 2014 tinha acabado de cruzar a linha. Então, ele promete que em 2015 nós vamos fazer um ajuste muito forte, de forma que nós vamos ter mais de 1% do PIB em 2015 e nós vamos ter 2% em 2016. O Levy é um cara que conhece o governo, conhece mais do que muita gente. E eu nunca tive, por exemplo, lá onde ele teve, que é dentro do Ministério da Fazenda, né? Ele tinha estado fazendo um ajuste fiscal. Então, assim, houve uma crença de, olha, o Levy está dizendo que vai conseguir, então vai conseguir. Então, ele realmente entrou com essa ideia de reajustar, um ajuste rápido, forte, né? Para conseguir isso ia precisar de fazer um corte forte de gastos e sustentável, porque nós estamos falando de 1,2% do PIB de superávit em 2015 e superior a 2% em 2016. Era essa a proposta. Deu errado. Muita gente vai dizer que não tinha como dar certo. É um pouco como a promessa do Paulo Guedes de zerar o superávit em 2019, que ele chega a prometer. Desculpa, zerar o déficit, né? Acabar com o déficit primário em 2019. Mas ali, talvez um pouco por conta da experiência frustrada com o Levy em 2015, talvez por entender que o Paulo Guedes não era um cara com experiência em governo, as pessoas meio que não acreditavam muito. A maioria das pessoas, eu não sei se é porque também meu círculo é suspeito, porque é economista e tal, mas em 2015 muita gente acreditou. Não deu certo, não aconteceu. E o que aconteceu na realidade foi um déficit de 1,9% do PIB. Em dezembro de 2015, Nelson Barbosa, meu colega aqui de departamento, nosso professor, talvez alguns de vocês tenham tido aula com ele, o Nelson sai do planejamento e vai para o ministro da Fazenda com a promessa de continuar o ajuste fiscal.
Isso é interessante, porque o Levi tinha uma convivência muito difícil com a Dilma, pelo menos para quem olha de fora. Né? Para mim, que olha de fora, os jornais falavam disso. O Nelson, ao contrário, o Nelson, também para quem olha de fora, tinha uma afinidade maior com o presidente Dilma. Então, apesar do Nelson não ser um economista associado à corte de gastos, o Nelson Barbosa, ele é um economista de tradição mais keynesiana, né, do grupo que a gente chama de heterodoxo. Então ele tinha uma, digamos assim, uma leitura da economia que não é tão focada em corte de gastos, mas o Nelson tinha essa proximidade com a Dilma e aparentemente estava convencido da importância de fazer o ajuste fiscal naquele momento, apesar da queda de PIB de 2015, né, já era um fato ali, em dezembro de 2015 a gente já sabia do estrago. Ele chega com um discurso de ajuste fiscal. E como ele tinha um trânsito melhor com a presidente Dilma, com o próprio Partido dos Trabalhadores e tal, ele é um economista que participou do governo do Lula também, mas participou, chegou, salvo engano, a participar do governo da Dilma um tempo, depois saiu, voltou como ministro. Então havia, de fato, uma esperança de que o Nelson Barbosa ia conseguir o que o Levi não conseguiu, não o tal superávit, mas pelo menos amenizar a situação fiscal, por conta desse, digamos assim, maior trânsito que ele tinha. O fato é que ele virou ministro em dezembro, mas logo na sequência você tem o impeachment da presidente, né? A Dilma ela sofre processo de impeachment. O afastamento se deu em maio, mas na verdade desde antes o governo já devia estar impossibilitado de governar. Ali, em 2016 não tinha como. Em dezembro de 2015 parecia que isso eu lembro porque foi muito recente. Em dezembro de 2015, o impeachment parecia que estava perdendo força, mas aí na volta a crise e a evolução lá da questão das investigações no âmbito da Lava Jato e a própria pressão política, o desentendimento político, né? As pedaladas de 2015, tudo isso somado, a tensão com o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, tudo isso somado acabou dando nova vida ao impeachment, e talvez lá por fevereiro, março, talvez, começou a ficar claro que o governo não ia conseguir se sustentar. Então, de fato, o ministro Nelson Barbosa ele teve 2, 3 meses, no máximo, aí, como ministro de fato, e muito difícil. Então é difícil saber, uma avaliação justa do desempenho do Nelson Barbosa à frente do ajuste fiscal, é muito difícil de fazer. É muito difícil de fazer porque foi um período curto e muito tenso, muito agitado, muito conturbado. Mas em maio sai o governo, né? A presidente Dilma é afastada, o impeachment só vai acontecer mesmo, o afastamento definitivo só em agosto, né? Porque o processo a Câmara autoriza, quando a Câmara autoriza, ocorre o afastamento, mas é o Senado que julga, então tem um meio termo aí. Mas então em maio, quando o vice-presidente, né? Então o vice-presidente Temer, ele assume, o Michel Temer, ele assume e convoca então Henrique Meirelles. Henrique Meirelles era um nome conhecido, um nome bem conhecido aqui no Brasil já, do mercado e das pessoas, porque ele foi o presidente do Banco Central nos 2 governos do Lula. Né? Nos 2 governos do Lula, ele presidiu o Banco Central e também, aparentemente, ele não quis ficar no cargo com a presidente Dilma. Então, tinha um certo diferença de visão, pelo menos. E aí ele vem com aquela situação interessante de que 8 anos de Banco Central no governo do presidente Lula, então isso podia dar uma margem para ele, talvez negociar até com setores da oposição, não sei como é que funciona isso, mas o fato é que ele toma posse como ministro da Fazenda num ano que terminou, apesar das dificuldades de avaliar o esforço fiscal, como eu falei, não é trivial, esforço fiscal junto de impeachment é uma coisa muito confusa. Mas houve um déficit primário de 2,5% do PIB em 2016. Então, nem a promessa de superávit de 1,2% em 2015, nem os 2% em 2016 aconteceram. De fato, nós tivemos déficit de 1,9% em 2015 e déficit de 2,5% em 2016. O fracasso do ajuste fiscal do Levi e da Dilma mostrou que ajustar o gasto é mais complicado do que parece. Então, claro, você pode dizer que havia uma tensão dentro do governo pelo compromisso de ajustar o gasto. Isso pode ter sido verdade, muita gente diz que foi, que a Dilma e o Levi de fato não tinham uma boa química, né? Muito pelo contrário. Mas a gente viu que nos governos
subsequentes, mesmo com compromisso do governo e do ministro, né, Temer e Meirelles. Aí depois Bolsonaro e Paulo Guedes, mais complicado. O Bolsonaro é um cara muito difícil, a gente nunca sabe exatamente o que ele quer, porque tem uma coisa, depois é outra, aí muda. Muito difícil de entender o Bolsonaro, mas o Paulo Guedes definitivamente quer um ajuste fiscal, né? E a relação deles parece ser muito boa. E não consegue esse controle do gasto. E uma das grandes dificuldades para realizar no Brasil um ajuste fiscal, como o proposto pelo Levi no governo Dilma, é o que a gente chama de engessamento do orçamento. O fato de que grande parte da despesa é obrigatória. Esse gráfico aqui está dando as despesas obrigatórias, né? Aqui é pessoal, é previdência, né? Previdência sempre é forte, pessoal, outras despesas obrigatórias e as despesas com controle de fluxo também, que são obrigatórias, mas têm controle de fluxo. Sobre o total da despesa. E o que a gente vê é que ele está variando desde de 2008, né? Porque 2008 mudou a metodologia. Antes, você tinha só essas três primeiras que eu falei, né? Que é previdência pessoal e outras, e o resto vinha como discricionário. Eles refinaram isso, e uma parte do que era discricionário a gente viu que na realidade não era. Essas são despesas que o governo tem que realizar de qualquer jeito. Então ele pode até controlar o timing da despesa, né? Não é que nem salário, ele tem que pagar meu salário sempre, a previdência ele tem que pagar, mas ele tem que executar a despesa. Então, tem esse dente aqui, mas ela está sempre rodando entre 80% e 90%, colando aqui em 90%. Isso quer dizer que 90% da despesa do governo, seja lá quem for o presidente pode ser o Haddad, o Bolsonaro, o Lula, a Dilma, o Dória, eu sei lá quem que vai ser presidente dessa república, o Daciolo, o Ciro Gomes, eles têm que executar essa despesa, a não ser que você mude a lei. A não ser que você mude a lei. E mesmo mudar a lei é muito difícil, porque algumas dessas despesas vão ser vistas como direito adquiridos. Então, mesmo tentando mudar a lei, não raro o STF vai lá e diz, não, isso não pode. Então isso dá uma margem muito pequena para o governo ajustar, muito pequena mesmo, para o governo ajustar as suas despesas, né? Até porque algumas dessas despesas aí dos 10%, apesar de não serem obrigatórias, elas são difíceis de mexer, né? É muito difícil você conseguir alterar algumas despesas do governo, benefícios que às vezes vão, mas que não consegue alterar. Então é muito difícil cortar gasto no Brasil. Para cortar gasto, só com, digamos assim, só com o esforço do presidente da República. Só com o esforço, né? Quer dizer, ele precisa do Congresso, ele precisa de aprovar leis que transformem gastos obrigatórios em gastos não obrigatórios ou que reduzam os gastos obrigatórios. Então, é preciso essa negociação constante com o Congresso. E a negociação com o Congresso é difícil, porque a gente tem esse sistema de partidos pulverizados, aí tem o tal presidencialismo de coalizão, que fica bem complicado, e eu acho que fica claro aqui, o número mostra essa dificuldade. Bom, dada a extrema dificuldade para fazer um ajuste rápido, a dupla Meirelles e Temer, ela vai optar por um ajuste fiscal de longo prazo. Então, diz, dado que eu não vou conseguir fazer o ajuste no curto prazo, eu vou fazer um ajuste de longo prazo. E isso é a base do teto de gastos, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Então, no próximo vídeo, nós vamos começar discutindo o teto de gastos e como veio essa ideia de fazer um ajuste longo no lugar desse ajuste rápido proposto pelo Levi no governo, ainda no governo Dilma. Obrigado pela atenção. No próximo vídeo, tratamos do teto de gastos.